A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo aos amados irmãos na fé. Meu nome é André, sou evangélico e seja bem-vindo ao canal Meio Retrô. Aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia, né? Eu costumo fazer essa rima, né? Os assuntos do nosso dia a dia, né? E eu comecei não uma série de vídeos, comecei a tocar no assunto sobre o arrebatamento da igreja, sobre o pós-tribulacionismo, e hoje eu vou falar sobre o perigo da doutrina pré-tribulacionista. Calma, você é pré? Que história é essa, André? Quem já me conhece, né? Para os que estão me conhecendo agora, estão na expectativa do que eu vou dizer. E para quem já me conhece, porque eu tinha um site chamado Breve Jesus Cristo Voltará, há 14 anos na internet, né? Ele foi ao ar em 28 de novembro de 2002 e eu encerrei ele em meados de 2016. Né? Praticamente ia fazer 14 anos no ar. Pois bem, por que eu estou falando que existe um perigo na doutrina pré-tribulacionista? Você é pré-tribulacionista? Poxa, André, então eu estou em perigo? Depende. Depende até que ponto você defende tal doutrina. Tudo depende. Nossa, estou fazendo isso, estou notando que é mais... Tinha que acender mais uma luz aqui. Tudo depende. Até onde você defende essa interpretação. A Bíblia nos diz que as profecias aqui nelas contidas não são de particular interpretação. Ou seja, é assim do jeito que eu penso e acabou. Porém, tem uma frase, um jargão, né, que muitos utilizam aqui. A Bíblia responde a Bíblia. André, me explica isso aí direito, André. Eu sou pré-tribulacionista, eu estou em perigo? Como eu já disse, depende. Se o arrebatamento for acontecer na outra geração, né? Nem eu e você estaremos aqui. Não faz a menor diferença se você é pré, mídia ou pós, pois a nossa salvação não depende de entendermos esse assunto com exata precisão, porque uma coisa é certa, né? Não existe somente três, existe mais, mas essas são as principais: pré, mídia e pós. As três, de forma alguma, estão certas. Só uma está certa. E todas as outras duas estão erradas. Só uma pode estar certa. Se existem 10, só uma está certa e todas as outras estão erradas. Não no total, porque, por exemplo, todas as doutrinas pré, mídia e pós, creem que um homem, a qual a Bíblia, né, chama de o anticristo, e o seu falso profeta vai se manifestar. Então existem os pontos comuns, né, que interligam, vamos dizer assim, né, essas três principais interpretações, né, do como e quando se dará o arrebatamento da igreja. Existem esses pontos. Por isso que eu lancei em 2011 um pensamento: vamos nos apegar em estacas bem fincadas. O que existe de comum entre essas três doutrinas? Aí a gente fica aqui, ó, pum! Só Jesus Cristo salva? Todos concordam? Sim, tá, beleza. O anticristo vai vir realmente ao mundo? Sim. Tá. Ele vai vir um falso profeta, alguém que vai fazer sinais de prodígio juntamente com ele? Sim. Então temos três estacas e assim a gente vai se apegando nessas estacas fortemente fincadas pela revelação da Bíblia, sem mistérios. Às vezes as pessoas se ofendem quando eu digo que a Bíblia deve ser lida como quem lê um gibi. Oh, que ofensa, André! O que eu quero dizer? Eu estou falando respeitando a forma gramatical. Não é verdade? Porque se você não respeita ponto e vírgula, não respeita o sujeito, não respeita o verbo, troca tudo, mistura tudo, você não vai entender como você não entenderia num gibi. É nisso que eu me refiro quando eu comparo um gibi. Não o conteúdo. Não o conteúdo. Conteúdo de forma alguma. Um gibi
é ficção, é uma história, tem um lazer isso aqui, não. É uma revelação da palavra de Deus. Porém, na língua portuguesa, assim como na língua inglesa, e cada um no seu idioma, tem que respeitar a gramática daquele país para o qual a Bíblia foi traduzida ou transliterada. Correto? Pois bem. Então, qual é o perigo da doutrina pré-tribulacionista? O perigo da doutrina pré-tribulacionista é se você, meu irmão que está me ouvindo, que é pré, não abre mão nem a pau da interpretação de que a igreja não estará aqui na terra quando o anticristo se manifestar, e que a apostasia, que é um dos sinais, só acontecerá após a retirada da igreja da terra. Por quê? Qual o perigo dessa doutrina? O perigo dessa doutrina é o que eu vou ler aqui agora. Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 9, que diz: Seguiu-os ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta, nós sabemos que vai ser criada uma imagem para ser adorada, vírgula, e a sua imagem, vírgula, e receber o sinal, né? Aqui o correto, no meu entendimento, devia ser assim, ou, porque claramente nós percebemos que essa perseguição ela vem de duas maneiras. Ela é, para mim, uma figura do que aconteceu lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando Nabucodonosor fez aquela imagem e mandou tocar os instrumentos, e ele dizia o quê? Quando ouvirem os instrumentos, vos curvareis diante dessa imagem. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Não se curvaram. E por isso foram lançados na fornalha de fogo. E é muito interessante o que eles respondem ao rei, né? Eles se viram para o rei, quando o rei diz que quem é o Deus que vai vos livrar na fornalha, ele fala: disso nós não te responderemos, ó rei. Porém, fique sabendo que o nosso Deus pode nos livrar. Porém, se não nos livrar, de maneira alguma nós nos encurvaremos perante a estátua que tu tens levantado. Eles se posicionaram. É muito interessante, né? Porque muitos de fato serão mortos, como está registrado, neste tempo. Mas por que serão mortos? Apocalipse 13 explica. Porque os tais não vão aceitar a marca da besta. Porque assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que para mim era a figura do que vai acontecer num futuro próximo, que eu não sei se é o nosso, tá? Não posso afirmar isso, e não devemos até afirmar, mas vamos estar atentos aos sinais, é que novamente vai surgir aí uma imagem para ser adorada. Porém, dois grupos certeiros não se encurvarão: a igreja e os judeus. Dois grupos certeiros não se encurvarão diante dessa imagem, ok? Porém, ninguém vai saber. Aí é que vem a segunda onda, que é a marcação. Muito bem, olha. Agora, todos que se encurvaram diante da besta receberão o sinal dela. Ora, aqueles que não se encurvaram não vão aceitar o sinal. E a Bíblia é clara: sem o sinal, ninguém comprará ou irá vender. Continuando, diz o texto: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, já foi explicado aqui, né? E aqui nesse texto ele não falou mão direita, né? Mas é na mão direita. Porque ou testa é porque você pode não ter nem a mão direita e nem a esquerda. Mas a cabeça você tem que ter, e sobre a cabeça você tem uma testa. Então vai receber na testa, ou você vai ter que receber. Então por isso que tem essa opção do ou. Mas não fala mão direita, mão esquerda, ou pé, ou barriga, ou nada, não. Então vai ser muito interessante, e isso é um dos fatores que eu creio. Tá? Se surgir um sinal que é na mão esquerda, e não porque o diabo, eu entendo que o diabo está tentando fazer de tudo para fazer com que a Bíblia não se cumpra.
Por isso que ele está tentando destruir os judeus. Se os judeus forem destruídos, meus amados irmãos, não tenho dúvida em afirmar, podemos rasgar a Bíblia e jogar fora, porque Deus não existe. Se os judeus forem destruídos, podemos pegar a Bíblia e rasgar, porque lá está escrito, né, que Deus os fixaria lá como eles lá estão, e de lá eles nunca mais sairão. Nunca mais aí o milênio, aí depois do milênio isso é outra história, isso já não me interessa não, mas de lá ninguém os tira. Por isso quando eu vejo aí os árabes, né, se reunindo ali para tentar destruir Israel, não vão conseguir nunca. O mundo inteiro vai se reunir contra Israel, porque uma certa atitude Israel vai tomar e o mundo vai reprová-los. Infelizmente é assim mesmo, né? E a ONU principalmente vai estar lá em cima deles. Então, vamos lá, senão eu acabo falando de muitas coisas de uma vez só, porque 30 anos de conhecimento, vamos lá. Sim, versículo 10. Também o tal que adorar a imagem da besta, e o tal que receber ao seu sinal na mão ou na testa, beberá do vinho de que vinho? Da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, não dos santos. Diante dos santos anjos. Se tivesse diante dos santos, vírgula, e anjos, beleza. Seria diante da igreja, não. É diante dos santos anjos. E diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a sabedoria dos santos. Aqui já não está falando mais dos santos anjos, não, tá? Dos santos, ou seja, da igreja, ou do povo santo, se quiser, ou os dois juntos, pode ser, dos santos. Daqueles que o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, meus amados irmãos, onde é que está o perigo da doutrina pré-tribulacionista? Nós vimos aí num vídeo que eu coloquei, não para humilhar, nem para falar mal do pastor Silas Malafaia. Eu repito e continuo batendo essa tecla. Pastor Silas Malafaia é pastor, existe o ministério pastoral que foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, Pedro, né, deixou isso bem claro. Agora eu confesso que minha mente está falhando, não sei se foi Paulo ou foi o Pedro que falou, né? Tem o ministério do evangelista, e do pastor, existe o ministério pastoral, então isso é bobagem, e o pastor Silas Malafaia é pastor. Porém, todavia, entretanto, né? Ele é pré-tribulacionista. Gente, a doutrina pré-tribulacionista, ela, convenhamos, é muito cômoda, é muito maravilhosa. Olha, igreja, você vai curtir do melhor dessa terra. Mesmo Jesus dizendo que no mundo teremos aflições. Melhor dessa terra. E na hora do vamos ver, não se preocupe, que quem vai se ferrar é os que rejeitaram a Deus. E vocês vão ficar caindo na gargalhada lá no céu. Gente, é muito cômodo isso, né? É muito fácil. Mas, vamos lá. O que acontece se você realmente crê nessa doutrina e não abre mão quando a hora da marca chegar? Esse é o perigo da doutrina pré-tribulacionista. Eu queria chegar para o pastor Silas Malafaia, né, porque ele é um nome, e perguntar: pastor Silas, o que o senhor está dizendo? Pode até, que seria até bom que alguém botasse esse vídeo para ele lá, mas ele não vai se perder tempo de responder a minha pergunta, né? E como eu já disse, né? A minha intenção aqui não é de forma alguma humilhar o pastor Silas, longe disso, tá? Mas, pastor Silas, o senhor está dizendo que se amanhã um homem se levantar, exatamente como está descrito em Apocalipse capítulo 13, e juntamente com ele um outro homem fazendo sinais e prodígios,
uma imagem foi edificada, uma marca for obrigatória na mão direita ou na fronte, o senhor está dizendo que se porventura a igreja estiver aqui presente, ela pode aceitar esta marca porque vocês foram ensinados que aqui você não estariam e logicamente esta marca não é a marca da besta? Eu queria perguntar isso para ele, se ele ia dizer claro que sim. Por exemplo, eu participei, né, de um hangout com um tal de um professor que fala aí hebraico e grego, né? Muitos de vocês sabem que eu estou falando, outros estavam presentes quando eu participei, e ele falou publicamente, ele rindo e debochando da questão da marca da besta. Ele disse, se a marca da besta for um chip, ele disse, não foi eu, ele que disse, eu serei o primeiro a querer que coloquem na minha mão. Inclusive até não vou chegar ao ponto de falar renomado, né? Mas eu tenho um respeito por ele também aí, né? Um líder dos adventistas, né? Um quadros, alguma coisa aí, fez um vídeo e ele disse que quando a marca da besta chegar, ele também seria o primeiro a colocar, se fosse ela um chip. E esse é o problema. Quem crê no mid e no pós-tribulacionismo não corre risco algum de estar errado. Pode se dar ao luxo de estar errado, porque a interpretação do como se dará o arrebatamento hoje não fede, desculpa essa expressão chula, mas não fede e nem cheira. Porém, durante o cumprimento da profecia, ela irá condenar os que receberem a marca ao tormento eterno. É o abandono ou, entre aspas, a perda da salvação. A perda da salvação é complicada, é um assunto que inclusive eu tenho aí irmãos batistas, né, que juram de pé junto, que acreditam. Já debati, já nem perco mais meu tempo com isso, que a salvação não se perde. Gente, o que é o livro do Apocalipse? É o livro da revelação, é um livro de alertas. Alguém pode me explicar, pelo amor de Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que serve uma placa perigo? Para que serve uma placa perigo se eu não a respeito? Eu já mostrei aqui, mas vou mostrar de novo, porque tem gente que quer que eu leia, né, a Bíblia, né? Então vou mostrar aqui. O Apocalipse foi escrito para quem? Para os judeus especificamente ou para a igreja? Apocalipse capítulo 22, último capítulo de Apocalipse, versículo 16. Jesus escreve no versículo 16. Eu, Jesus, comprei esse chapéu folgado demais, não estava apertado. Então, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Não foi isso que disse lá no início? Não é isso? Vamos ler aqui? Vamos ter certeza se é isso mesmo? Não, vamos conferir. A Bíblia não responde a Bíblia? De que Jesus está se referindo? Está se referindo ao capítulo 1. Revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele, Jesus, as enviou por meio de quem? Pelo seu anjo. Então, é o que está escrito aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, a revelação do Apocalipse, o alerta do Apocalipse, é para quem? Para a igreja. É para a igreja. De que serve um alerta se eu não vou passar por ele? E é o que prega a doutrina pré-tribulacionista. Para o bem dos pré-tribulacionistas convictos, eu entendo que ninguém pode ser condenado. Tem um nome que se fala para isso. Como naquele filme, né? A Nova Lei, né? Esqueci o nome daquele ator, né? Que tinha uns 3 gêmeos, né? Recentemente eu vi isso, que viam o futuro. Então, quando a pessoa ia matar alguém, a pessoa era presa antes de cometer o crime. Presa, julgada e condenada. Então, mas isso na vida real ninguém pode. Eu entendo que Deus jamais faria uma coisa. Ninguém pode ser julgado ou condenado por algo que ele não fez. Não fez ainda. Ele pode até que venha fazer, mas se ele não fez, ele não pode ser julgado e condenado por isso.
correto? Então, para um pré-tribulacionista convicto, é melhor que o arrebatamento, no caso dele, seja de fato pré. Porque se ele estiver errado, ele obrigatoriamente, pela fé que ele defende, ele já vai aceitar a marca da besta. É melhor até que ele morra antes dessa data chegar. Porque ele vai dizer, vocês não aprenderam. É o caso, se realmente o pastor Silas Malafaia, ele crê piamente no que ele disse naquele vídeo, ele terá que dizer neste dia profetizado, se porventura estiver vivo. Vocês não se lembram que nós não estaremos, a igreja não passará pelo anticristo e sua marca, portanto, podem colocar essa marca, pois ela não é a marca da besta, mesmo sendo colocada especificamente como está descrito na Bíblia, na mão direita ou na fronte. Mesmo estando um homem fazendo sinais e prodígios e uma imagem diante desse quadro todo, ele teria que ser forçado a dizer isso. Porém, como vou aproveitar, eu creio que pelas próprias declarações do pastor Silas Malafaia sobre a questão da política, ele disse, eu fiz, mas tenho direito à mudança. Beleza. É daí que eu insisto não em convencer um pré-tribulacionista, mas em apresentar para os pré-tribulacionistas esta, vamos chamar assim, esta outra versão interpretativa, mesmo que ele não creia, para que quando chegar a hora, diante de fatos inegáveis, quais são os fatos inegáveis? Ele está lá vendo, caramba, tem um Juruna não, até errado eu falar o coitado Juruna, ele foi pelo menos um cara legal, vamos dizer assim, né? Tem um cidadão aí, né? Fazendo que está mudando o mundo, e ele está acompanhado de um homem que faz sinais e prodígios. Edificaram a imagem desse homem, estão querendo que ela seja adorada, e agora estão colocando uma marca na mão direita ou na fronte. Caramba! Será que esse homem é o anticristo? É óbvio que é, meus irmãos. É óbvio que é. A Bíblia é muito interessante que o Apocalipse capítulo 1, versículo 3, não fala que bem-aventurado é aquele que lê e entende o Apocalipse. Não, aqui diz o seguinte, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse tempo está próximo, não vou nem comentar, que eu já comentei várias vezes, esse tempo está pro tempo de Deus, não é o nosso tempo. Por isso que eu digo, pode ser que seja nossa geração e pode ser que não seja. Então, a bem-aventurança não está no entendimento, está no ler e guardar. Por quê? Se eu chegar para vocês, tá uma bagunça a minha mesa, botar você que não entende eletrônica, botar várias componentes aqui e dizer, pegue aí um transistor, e você não sabe o que é um transistor, você vai dizer, eu não posso pegar porque eu não sei o que é, você não sabe identificar um transistor. É a mesma coisa que o Apocalipse, eu não entendo, você pode até nem entender como funciona um transistor, de como ele é feito, mas no momento que você sabe que aquilo é um transistor, eu digo, pega um transistor, você vai pegar. A mesma coisa é o Apocalipse, cercado de sinais, de acontecimentos. Quando alguma coisa acontecer, o Espírito Santo de Deus, que está sempre nos instruindo e tentando convencer aqueles, né, da verdade, da justiça e do pecado, tentando convencer as pessoas para que elas se convertam e creiam na palavra de Deus, vai dizer, olha, isso aí é o que os meus servos falaram, isso aí é o que está escrito na Bíblia. É este homem a qual os meus servos tanto falavam, este é o anticristo. Então, ninguém vai poder dizer, eu não tenho como identificar o anticristo. Claro que tem, porque ele não surgirá sozinho. A marca não surgirá, obviamente, antes do anticristo. O ovo não vem antes da galinha. Primeiro, exatamente como está escrito. Por isso que eu creio piamente como está lá. Bonitinho. Por isso que eu estou dizendo, crendo, né? Os seguidores de Yahushua, vamos ver quando chegar dia 24, o que eles vão dizer. E aí não fomos arrebatados. E não vão ser arrebatados. Não vai haver arrebatamento algum no dia 23. Porém, de fato, o sinal, já estou até falando de outra coisa, né? O sinal que está aqui em Apocalipse, né? No qual
infelizmente, eu gostaria de falar com o pastor Moabel, mas o pastor Moabel, ele é gente fina para mim. Eu respeito a pessoa de idade, ele é muito culto. Porém, escapou-lhe um detalhe, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto dessa palavra que eu vou dizer não agora. No original. Depois eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Aqui está escrito em Apocalipse 12. E vi um grande sinal aonde? Como é que está escrito na sua Bíblia? E vi um grande sinal na terra? Vi um grande sinal dentro da igreja? Vi um grande sinal em Israel? Vi um grande sinal no mundo? Não. E vi um grande sinal no céu. Opa, é no céu. Aí começa. Uma virgem vestida de sol. Gente, realmente, se formos analisar, faz todo o sentido a explicação que já foi dada por muitos aí sobre a convergência dos astros, né, pastor Moabel? Sobre a convergência dos astros. E olha que o pastor Moabel trabalhou na LASA, se eu não me engano. Isso ele poderia falar. Poderia e deveria falar. Que de fato, eu não peguei para verificar se é não, tá? Eu confesso que eu vi tantas pessoas sérias falando pela internet sobre este fenômeno astronômico, não astrológico, que acontecerá no dia 23, que eu creio. Não preciso ir lá procurar, e não, aqui, ó, eu creio. Então é muito interessante. Interessante, né? No céu. Aí tá aqui. Uma virgem. Não vai ter uma virgem no céu. Não vai ser nenhuma Virgem Maria do céu. Nada no céu. No céu tem que ter alguma coisa que simbolize isso realmente. O sinal é no céu, não é na terra, não é em Jerusalém, não é nas nações, é no céu. Então acontecerá algum sinal no céu e, coincidentemente, a descrição que está aqui bate com o que tem sido explicado. Então, o arrebatamento vai acontecer? Não. Por que você afirma que não, André? Porque o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo para buscar a sua igreja, não pode acontecer, segundo Tessalonicenses, antes da manifestação, antes da apostasia e da manifestação do anticristo. E tais coisas. Apostasia podemos até dizer que já estamos. Eu espero que, né, mas eu acho que não chegamos ao auge. Mas o anticristo, onde ele está? Aí alguns estão dizendo, é o presidente da França, é ele, já se manifestou aí, ó. Aí começa com essas enrolações aí. Então, para você que é pré-tribulacionista, hoje, que nada está acontecendo, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Mas se você é um pré-tribulacionista convicto, intransigente, não, é assim, se é do jeito, se o pastor Musila Mafá é um desses, né, se ele vai levar o pé da letra o que ele disse naquele vídeo, ele é o pé da letra, quando a marca chegar, na mão direita, exatamente como está em Apocalipse, ele vai dizer para a sua igreja, pode pôr essa marca. É aí aonde eu, André Menezes dos Santos, que defendo a igreja de Cristo, que defendo os pastores, não maus pastores, mas não estou aqui para falar, porque eu entendi que Deus me falou que deles ele vai cuidar, eu tinha que me preocupar com a igreja. Isso foi o que eu entendi que ele me disse. Então eu não estou nem aí para que os malandros do evangelho, que já estava profetizado, o apóstolo Paulo já tinha dito isso, entrarão no meio de vós o quê? Lobos cruéis. E dentre vós mesmos, dentro da própria igreja, se levantariam pessoas perversas. Como eu falei para um inscrito no canal, nada, sem exceção, nada do que eu faço, nada do que você faz, sempre tem por trás um motivo. Uma razão. O fato de eu estar fazendo esse vídeo é que tem um motivo, tem uma razão. Não existe nada que o ser humano faça que não haja por trás um motivo ou uma razão. Aí vem a pergunta: qual a razão ou motivo levaria um pastor, um líder, quando a época profetizada se chegar, dizer, igreja, pode botar a marca porque isso não é a marca da besta? O que levariam? Qual seria o motivo? E eu só conheço um. Só conheço um. Sem a marca, sem dízimos, sem ofertas. Hoje, eu tô assim, ó. Mas quando o dia profetizado chegar, se Deus permitir que eu esteja vivo, eu acho que eu não estarei. Neste dia, eu, André Menezes dos Santos, não quero nem saber quem é. Aí, neste momento, como se trata da salvação das almas, das pessoas
né, que no caso irão abandonar a salvação por aceitarem a palavra daquele pastor e colocarem na sua mão a marca que estará sendo imposta naquele momento, os tais vão perder a salvação, é o que está escrito aqui. Vão perder a salvação, irão beber do vinho da ira de Deus. Neste dia, eu, André Menezes do Santo, o que depender de mim, vou bocejar aqui o que eu tiver que falar, vou abrir o balcão, porque tais lideranças, seja ela quais for, estarão conduzindo ao fogo do inferno todo aquele que lhes der ouvido e receber a marca na mão direita ou na fronte. Não tenho dúvida, enfermo. A Bíblia me dá essa garantia. A Bíblia me dá essa garantia de que todo aquele que receber a marca vai ser condenado. O que acontece, como eu já disse, aqui existe até um grupo no nosso meio, como eu falei, eu conheço irmãos aí que falam: a igreja, a salvação não se perde, não se abandona, nada disso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, eu não creio nessa doutrina, e essa doutrina não faz o menor sentido perto de um aviso, porque se a salvação não se perde, o indivíduo pode colocar a marca da besta, porque nem a marca da besta, como está escrito, nada poderá o separar do amor de Deus, nem a marca da besta, porque a salvação não se perde. Aí você vai entrar num dilema. E aí? E o que disse o anjo? Não, aquilo ali, aquela condenação é apenas para os que negaram a Cristo. Nós não negamos a Cristo. Então podemos colocar a marca, a única coisa, podemos colocar a marca e nada vai nos acontecer. Aquela ira, aquele vinho da ira de Deus, não é pra gente, pros cristãos, mesmo colocando a marca. Bom, veja aí que confusão, né, tudo isso. Então, este é o perigo. Desculpa, o vídeo ficou longo, mas eu tinha que falar. 31 minutos falando aqui. 31 minutos eu falando aqui. Este é o perigo. Não agora, mas no dia do cumprimento da profecia. Para o mid e para o pós, não faz a menor diferença. Nós podemos até estar errados. Por exemplo, vamos fazer de conta que o pré-tribulacionista esteja correto, tá? Que o arrebatamento acontece antes. Só os pré-tribulacionistas vão subir. Os mid e o pós vão ficar para trás porque eles não criam nessa doutrina, de forma alguma. Nós podemos nos dar o luxo de estarmos errados. O pré-tribulacionista não pode se dar o luxo de estar errado. O pré-tribulacionista convicto não se pode se dar o luxo de estar errado. Porque hoje essa doutrina não fede nem cheira, mas no dia do cumprimento da profecia, ela vai te condenar ao inferno se você aceitar a marca. Este é o problema. 32 minutos. Esse vídeo vai ficar longo. Paciência. Sei que nem todos chegaram até aqui. Mas pouco me importa nesse sentido. O importante para mim não é tentar convencer fulano e beltrano, já disse. É que você tenha noção disso. Que quando a hora chegar, eu creio que você conscientemente não vai aceitar uma coisa dessa. Não importa que o seu pastor, sabe, o que ele diga, os pastores junto com o diaconado todo, pode juntar todo mundo. Eu me atrevo a dizer que nem que seria um falso Cristo, né? Que descesse do céu sobre as nuvens no céu e dissesse: pode botar essa marca, eu sou o Cristo. Eu digo: não, você não é o Cristo, não. Porque Cristo não vai contradizer a sua palavra. Ele não vai dizer aqui não e vai dizer agora sim. De forma alguma, é aquilo que eu tenho dito. Tem irmãos que acreditam que Deus é um ser extraterrestre muito poderoso e que não tem nada demais se eles vierem num disco voador. Eu já disse para todo mundo e continuo dizendo: se tal coisa fosse possível, Jesus ia aparecer na esquerda e eu ia correr para a direita, bem longe dele, por mais que não teria força para escapar, porque ele seria um ser. Mas eu ia dizer: você é mentiroso, porque você se apresentou como Deus, como Criador do universo, e não como um ser extraterrestre que precisa de uma nave espacial para vir para cá para pegar as pessoas. Não me interessa que poder ou que tecnologia eles têm para recompor as moléculas, os átomos das pessoas na cova e fazer. Não me interessa isso não. É mentiroso, porque se apresentou como Deus e não como um ser extraterrestre. Bom, falei demais, esse assunto vai muito longe. Obrigado se você teve a paciência de me escutar até agora. Que o seu Deus de Israel te abençoe. O mais importante não é você estar nesta ou naquela posição no que diz respeito, mas sim estar preparado para que, se as coisas mudarem e não estiver de acordo com o que você entendeu, mas estiver de acordo com o que está revelado, você crê no que está revelado e não naquilo que lhe foi transmitido ou ensinado como a verdadeira e única interpretação. Amém?
Que o Senhor Deus de Israel te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.